Olá pessoal, eu sou Ara, este é o meu canal, um canal sem canalice nem oportunismo, e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre Wesley Safadão, que desmentiu publicamente o Leonardo Avalanche, que é o presidente do partido PRTB. Alguns dias atrás, o Leonardo Avalanche, ele tinha falado que conversou com Wesley Safadão e que Wesley estava muito empolgado e inclinado a aceitar o convite do PRTB para concorrer ao Senado por Ceará. Vocês sabem, você que é meu seguidor aqui, que no ano que vem, 2026, vai ter 2 vagas para o Senado Federal. 2 vagas, melhor dizendo, por estado, tá? Inclusive também, claro, o Distrito Federal. Porque 2022 renovou 1/3, né, das vagas do Senado, ou seja, havia uma vaga por estado, e agora 2026 vai se renovar 2/3 do Senado, ou seja, vai estar em jogo 2 vagas por estado. Assim sendo, o PRTB a gente consegue ver que está num movimento para trazer puxadores de voto. Esse é meu entendimento. PRTB está trazendo ou tentando trazer Gustavo Lima, que na minha opinião talvez vai muito mais para a União Brasil, que é um partido do Caiado que talvez será o presidenciável do União Brasil para 2026, que sai inclusive numa chapa com o próprio Gustavo Lima, e a gente vê que o Avalanche ele tem feito esse movimento para trazer puxadores de voto. Eu, sinceramente, não acho que tem algo errado em trazer puxador de voto, mas eu acho que tem algo de inadequado, errado e inapropriado quando a intenção é só trazer puxador de voto, como, por exemplo, a gente teve o palhaço Tiririca. Eu acho que um partido pode trazer puxador de voto, mas dê a ele uma formação em política, aula de política, para ele entender como funciona a política brasileira, porque muitos deles não passam de analfabetos funcionais, como inclusive é o caso do Wesley Safadão. Então não é só colocar puxador de voto. Inclusive deveria existir uma norma para que candidatos entendessem minimamente sobre política antes de se colocarem como candidatos. Por que eu estou falando isso? É porque dá até um tipo de desânimo, digamos assim, vendo Wesley Safadão desmentir esse suposto convite de uma maneira jocosa. Primeiro que coloca Avalanche como mentiroso. Eu mesma, inclusive, me surpreendi a Avalanche se prestar um papel desse. Ele fez o quê? Pressão pública para que o Wesley aceitasse esse convite, ou pressão pública para falar, nossa, a PRTB está trazendo muitos nomes fortes. Porque dias antes, Pablo fez foto com Gustavo, se não estou em erro, lá em Miami, numa tipo dobradinha, mas numa dobradinha em que Pablo se colocou como cabeça de chapa. Ele falou, eu não serei vice de ninguém, alguém será meu vice, dando a entender que se fosse para ser chapa os dois, Gustavo que seria vice do Pablo. Mas ainda assim, mesmo com as supostas negociações do Gustavo ir para a União Brasil, a gente vê que tem sim uma intenção do PRTB de trazer esses nomes e ficar em voga como um partido que está trazendo puxadores de voto. Tanto assim que o próprio nome do Gustavo Lima foi um nome competitivo contra o presidente Lula para 2026. Ou seja, essa manobra, essa estratégia está sendo inclusive acertada para o PRTB. Eu creio, ou acho, quero entender que é por conta disso que aí ele trouxe o nome do Wesley como o Safadão será candidato ao Senado para o PRTB. Mas ele não combinou com Wesley Safadão? Ele não combinou? Porque o Wesley desmente no Instagram dele, dizendo, não estou sabendo nem que eu vou ser candidato. E minha filha ligando de novo. Como eu estava dizendo, aí o Gustavo diz, não estou sabendo nem que eu vou ser candidato.
Ou seja, de onde surgiu isso? Para piorar, que é onde a gente vê que na verdade nunca é a culpa do Brasil. O Brasil é um país incrível, mas é aquela coisa. São as pessoas, não é mesmo? A forma jocosa, inadequada que o Wesley refuta esse convite ou que ele desmente esse convite, a gente vê que inclusive ele não tem nenhum preparo para ser senador da República, junto com outro palhaço que é Tirulipa, mas Tirulipa faz o seu papel no vídeo, que é de palhaço. Ah, mas ele é amigo de Wesley, beleza, mas se a gente vai refutar um convite, mesmo que a gente não seja cantor famoso, a gente vai refutar um convite de um partido para a gente se candidatar a senador, não acredito que é dessa forma aqui que a gente faria. Olha você mesmo. Brincadeira, vai ser senador? Vai. É que eu não consigo parar. Não, gente, tá vai ser senador. Deputado, né? Deputado, eu sou deputado não. Mas... Tá saindo aí, tu vai ser. Não, eu vou ser senador. O povo ficou dizendo que eu ia ser deputado. O pessoal já tava show pra ser senador. Deus. O Gustavo é o presidente, hein? Não, Gustavo, vai, eu não vou. Eu tô senador e deputado. Que história é essa que tá dizendo por aí? Não, bota. E o partido aí? Tu viu o nome do partido? Meu nome do partido? Sei lá. Os que estão conversando comigo. Eu não vou comer esse partido não, porque tu ficou dizendo que é eu. Aí Mas agora... você me disse que ia sair Não é deputado. louco, você ainda brigou político? Você disse que ia sair Tá doido? deputado. Você Não. disse. Gente, eu não me responsabilizo pelo que ele fica dizendo. Então você está dizendo na internet aí, ele é ser o senador de vocês. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se ele se deixar, ele já tem medo de mandar em todo mundo. Vocês estão vendo? Então não é uma forma apropriada para a pessoa declinar ou desmentir um convite. Dizendo, inclusive, você ouviu o nome do partido? Não sei nem quem é o partido, ou seja, dando risada, Gustavo vai ser candidato, eu não. Aí a gente vê que essa galera mesmo que tem esses privilégio inclusive de ser convidado para disputar uma vaga no Senado Federal, agir dessa forma. Como se a política fosse brincadeira, como se a política fosse palhaçada, como se a política fosse infantilidade. Porque não é assim que se nega um convite para, uma vaga para se candidatar ao Senado Federal. Não creio que é assim que se negue. É de uma outra forma, sabe? Parecendo dois adolescentes brincando. E eu acho, inclusive, bem feito por presidente do PRTB, porque não vale só ter gente conhecida, puxador de voto, como eu falei, precisa dar um mínimo de preparo para essa galera, o mínimo de entendimento de política ou de educação, porque dinheiro não é sinônimo de educação, nunca foi. Então, eu inclusive espero que o PRTB não convide o Wesley Safadão para uma vaga, para tentar uma vaga pelo Senado. E se o PRTB chamar, que essa vaga de Fortaleza fique com outra pessoa, não com Wesley Safadão, até porque a forma como que ele demonstrou que não sabia do convite, mostra falta de sabedoria, falta de cuidado, inclusive, com a questão da política brasileira. A política brasileira e principalmente o Senado Federal tem uma importância enorme. Se a gente for parar para pensar, inclusive, o presidente ele não tem tanta gerência assim. Se a gente for parar para pensar, quem ou o que governa o Brasil é o Senado Federal. Se a gente for ver mesmo o poder moderador, o poder decisório e decisivo, é do Senado Federal, é do Congresso Nacional. Então, para a gente não faz muito sentido que a gente seja representado ou tenha a possibilidade de ser representado por uma pessoa igual a Wesley Safadão demonstrou ser ao negar esse suposto convite. Aí a gente vê, se já começa errado,
num convite que um presidente de uma sigla, né, faz ou diz que fez, inclusive dizendo taxativamente que as conversas estão avançadas e que a pessoa está inclinada a aceitar. Aí essa suposta pessoa que estava inclinada a aceitar, que é um cantor famigerado no Brasil, e esse cantor vem e diz, não recebi o convite, tipo, sabe, colocando o presidente desse partido como mentiroso, a gente vê que começa errado por ambos os lados. Então é por isso que eu falo que a gente tem que importar com política, a gente tem todo o direito de mudar de ideia e de opinião, só não vale ser canalha e oportunista. E não, Wesley Safadão tem zero, até o momento, preparo para representar o povo cearense lá no Senado Federal. Mas você já sabe, aqui no canal da Ara é sem canalice nem oportunismo. Au revoir.